Graça e paz. Olá, queridos, um bom dia a todos. Estamos aqui de volta para gravar mais uma mensagem que está baseada em Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 13. Nós falamos na primeira parte a obra completa de Deus em nós e nós vamos continuar. Nós falamos 3 pontos, agora nós vamos falar 4, tá? Hoje um dia frio, de muita chuva, né? Muito barulho, mas é assim mesmo, é a vontade de Deus, tá? Então, o livro de Efésios, ele tem um versículo que nos chama muita atenção. Diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção. Eu preciso compreender isso, eu preciso entender isso, tá? Eu posso ter acesso a todas as bênçãos espirituais, a uma garantia, um legado deixado por Cristo. E aí eu preciso entender as Sagradas Escrituras para fazer com que, né, eu alcance essas promessas de Deus. Lógico que ela está disponível, mas como acessá-la? Tá? Então, entenda que Deus ele não fez uma obra a você incompleta, tá? A obra de Cristo na cruz do Calvário, ela foi completa. Então, por não entender, por não ter esse entendimento, muitas pessoas correm atrás de bênção, muitas pessoas não se firmam em nenhuma igreja, algumas pessoas encontram defeito em todas elas, mas será que o erro mesmo está na igreja? Ou você que ainda não entendeu, você que ainda não nasceu de novo, você que ainda não entende as Sagradas Escrituras, tá? Então nós estamos lendo só alguns versículos aqui para ganharmos tempo, tá? O versículo 7, Efésios 1:7, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, a obra completa de Deus em nós, tá? E por que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção? Qual é a prova disso aqui? Quarto lugar aqui, porque é a segunda parte. Ele nos redimiu, tá? Cristo nos redimiu. Ele fez o ato da redenção, que é um pagamento efetuado, né, pelo um resgate. Então nós somos libertos do poder do pecado, né? Nós somos libertos da presença do pecado. E aí, através de quê? Através da redenção de Jesus Cristo. Jesus, com o seu grande amor, o amor ágape, ele realizou isso. Então você é redimido, tá? E o preço foi o seu sangue. Entenda isso. A remissão das suas ofensas. Colossenses 1:2-13 diz assim: e quando vós estáveis morto nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. Cristo lhe vivificou juntamente com ele, perdoando todas as suas ofensas. Só aí dá para você entender a completa obra de Deus em nós, né? Muitas pessoas não tomam posse porque não entendem. Você precisa mergulhar nas Sagradas Escrituras, você precisa lê-la, estudá-la, conhecê-la, tá? Para que você entenda essas promessas. Então, nós somos resgatados e nós devemos continuar vivendo a verdade de Cristo para não sermos influenciados com aquelas coisas que alimentam a nossa carne. Ok? Então, ele nos redimiu, que é a quarta aqui na sequência. Quinto, olha o versículo 9 que diz, Efésios 1:9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade
segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Quinto lugar, Cristo tornou conhecido a sua vontade, tá? Ele descobriu-nos o seu mistério. Nós temos tanto privilégio diante de Deus que alguns profetas não tiveram o privilégio de conhecer o que nós conhecemos hoje em dia, tá? Então ele tornou conhecida a sua vontade. Essa palavra descobrir aqui no versículo 9, significa fazer conhecido, ter completo conhecimento, desvendar. Então, Deus, através de Cristo, ele desvendou muito dos seus mistérios, muito aquilo que estava no plano de Deus, no propósito de Deus, foi revelado a nós agora desse período neotestamentário, do período do Novo Testamento. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos alinhar a nossa vida com a vida de Deus. Ele nos descobriu a sua vontade, mas para descobrir a sua vontade, nós precisamos de um alinhamento. Um alinhamento para você poder usufruir das promessas de Deus. E a sexta aqui, entendeu? Como se deu a obra completa de Deus em nós? Porque a Bíblia fala que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Sexto, olha o que diz o versículo 11 agora, Efésios 1:11. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, preste atenção nesse ponto aqui, que é muito interessante, mas muito interessante mesmo. Eu e você, nós somos feitos herança do Senhor. Fomos feitos herança do Senhor. E a palavra herança aqui significa quinhão, posse, escolha. Tá? Nós fomos e somos escolhidos pelo perfeito amor de Deus. Olha que maravilha. Você é herança de Deus. Tá? Você é herança de Deus. Né? Deus realizou a sua vontade. Romanos 16:25 diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Então, muito dessas promessas, muito dos propósitos de Deus esteve oculto por muito tempo, mas agora não. Tem sido revelado a nós. Como agora nós podemos entender que nós somos herança de Deus. Herança de Deus. Romanos 8:17 diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então nós somos herança de Deus, né? Nós somos resgatados por Cristo. Então, tudo que é de Deus é de Cristo e nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Tá? Então, quando o homem pecou, quando Adão pecou, ele perdeu a procuração que ele tinha de Deus de dominar a terra, de encher a terra, de liderar na terra, mas agora não, agora isso foi devolvido, isso foi resgatado. Então nós precisamos estar debaixo da cobertura de Deus. Então, se eu sou herança de Deus, né? Se eu sou posse de Deus, queridos, eu tenho que me sentir acolhido por Ele. Pare de se lamentar, de choramingar. As coisas vão dar certo para você quando você tomar conhecimento disso. Quando você mergulhar nesses conhecimentos, nesse princípio, aí você vai viver de forma tranquila.
Eu já falei aqui, quem é o filho que o pai pedindo um pão, ele dá uma pedra? Qual é o pai que não tem uma preocupação, né? Uma dedicação para com a provisão do filho? Então você precisa se sentir amado, você precisa se sentir acolhido, porque você é herança de Deus, nós somos feitos herança. E aí o versículo de número 13 diz assim, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo. Escute aqui coisa importante, tá? A obra completa de Deus, e nós fomos abençoados com toda sorte de bênção, tá? Qual é a partida disso aqui? Quando isso começa a funcionar na nossa vida, tá? Então, depois que nós ouvimos a palavra, o evangelho da salvação, né? A palavra de Deus, o evangelho de salvação, e crido, nós precisamos crer. Depois que nós cremos, a Bíblia diz que nós somos selados com o Espírito Santo, tá? O que é selo? Selo, ele identifica uma posse, ele identifica direitos legais. Ninguém pode romper, ninguém pode tirar o lacre, tá? Então, sétimo, nós somos selados com o Espírito. O que isso significa? Significa que nós recebemos a marca do proprietário. Louvado seja Deus. Deus em Jesus é o nosso proprietário e nós recebemos esse selo, a garantia da primeira parcela. Qual é esse selo aí? O Espírito Santo nas nossas vidas, que tem um papel de convencer do pecado, da justiça e do juízo. No momento em que nós errarmos, no momento em que nós tentarmos nos afastar para a direita ou para a esquerda, Ele vai falar ao nosso coração, Ele vai falar ao teu coração. Mas entenda isso, você tem a marca do seu proprietário. É por isso que na grande tribulação, Satanás vai querer imprimir a sua marca naqueles que ficarem, tá? Ele vai querer logo fazer distinção. E por que ele tem que lhe respeitar? Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus, povo adquirido, nação santa e sacerdócio real. Ou seja, você tem a marca de Cristo em você. E Satanás, quando vê isso, ele tem que lhe respeitar, porque o seu proprietário é, como diz a Bíblia, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, o seu proprietário, ele é todo poderoso, ninguém pode lhe resistir, ninguém tem mais conhecimento do que ele, ninguém tem mais poder do que ele, ninguém pode lhe tirar das suas mãos. Querido, eu quero finalizar aqui repetindo aqui o nosso tema, a obra completa de Deus em nós. Não foi incompleta, tá? Cristo nos abençoou com toda sorte de bênção, tá? Se você entender isso, os sinais seguirão você, os mandamentos seguirão você, tá? Essa confiança plena em Deus farão com que você viva tranquilo e você se sinta acolhido por Deus, porque Deus é bom o tempo todo. Tá bom, queridos? Um forte abraço e agora a minha oração. Pai, nós oramos agora por as pessoas que por acaso esteja vendo esse vídeo, aqueles que irão ver depois, mas derrama, Jesus, da tua graça e do teu poder, porque agora ele entende que já foi abençoado com toda sorte de bênção, que ele possa crer, que ele possa tomar posse, e, meu Deus amado, e aprender a acessar as bênçãos espirituais. Em nome de Jesus, amém. Um abraço e fique com Deus.